Meu Deus, meu negócio deu crack aqui. Ai, caraca. Lindo, A dona... Não acredito. A dona... Você e Julinha Stolfo. O quê? Foi... Já estamos no YouTube. Ah, que ótimo! Já estamos ao Meninas, vivo. vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo segura? Sim, sim. Sim, estamos muito bem. E a nossa convidada? Super bem. Bom, que bom. Obrigada por você ter aceitado o convite aqui de estar conosco, viu, Manami? Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer. Eu vou aproveitar que a gente ainda não começou, né, oficialmente. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Ju, não está aparecendo para mim ao vivo. Dá um refresh aí, dá um F5 na tua tela. Já tá. Eu já dei. Vi aqui. Eu consegui, tô só arrumando aqui a câmera. Opa! Não, mas tudo bem. Aí, só uma pergunta antes de entrar, Manami. Vocês vão fazer alguma ação especial para sexta-feira, que é o dia 5 da sustentabilidade? Vai ter alguma ação de vocês? Ação mesmo não. A gente está fazendo conteúdo, né? A gente está com conteúdo novo no blog, estreando a Chiara Gadaleta como colunista nossa, agora para esse ano. Nossa, gente, a Chiara, ela é tão ótima, né? Eu não me canso de ver as coisas dela no Insta ou no YouTube. É muito legal, Eu né? adoro ela também. E ela tá com a gente até no próprio manifesto, né? Ela participou do vídeo, foi muito bacana. A gente está com ela no projeto da Moda pela Água. Nós somos uma marca guardiã da água, né? Então, legal, que legal. Trabalhando junto com ela. Que bacana. Manami, nunca se falou tanto em algodão, aliás, sempre se falou, mas agora, igual a gente estava conversando antes, na pandemia, né, do necessário da máscara de tecido e o tecido ser de algodão. E foi o que eu te falei, meninas, foi uma correria atrás desse tecido de algodão. Gente, são 7 horas, eu acho que a gente já pode começar, já temos o Ismaíra aqui da Cedro presente com a gente. Bora, Gil! Uau! Bora! Vamos lá, minha gente! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Roda Denim, esse programa de entrevistas onde toda semana a gente traz uma convidada especial desse mundo azul para estar aqui com a gente e a gente conhecer um pouquinho mais do seu lado, tanto profissional quanto também do lado pessoal. Hoje nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, né, Júlia? Sim, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Manami Kawaguchi. Acho que eu pronunciei certo, né? Sim. A Manami é de Ribeirão Preto, gestora de comunicação institucional do movimento Sou de Algodão. Muitos já conhecem esse movimento. E a Manami é formada em arquitetura e urbanismo pela FAO. Até a gente vai passar um videozinho aí, né, tá? Isso, tá entrando aqui agora. A gente confere o vídeo. Um movimento que cultiva a moda responsável do Brasil.
vídeo lindo, hein? Manami, Lindo. aproveitando, fala pra gente, né, o que é o movimento Sou de Algodão, qual que é o papel desse movimento? Ah, legal. O Movimento Sou de Algodão é uma iniciativa da Abrapa, né? Como vocês viram, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que representa mais de 99% da produção brasileira de algodão. Nós falamos em algodão em grande escala, né? Algodão commodity, que alimenta toda a indústria nacional e também a exportação. É uma iniciativa que tem como objetivo unir toda a cadeia do algodão mais amplo, né, desde o produtor de algodão até o consumidor final, envolvendo também toda a cadeia têxtil, os profissionais de moda e também estudantes, em torno da sustentabilidade e do consumo consciente, né? Nós fizemos o lançamento em 2016 e de lá para cá a gente vem trabalhando nas nossas ações, conscientizando o público e também a indústria em torno desse nosso valor, né, de sustentabilidade. Certo, a gente vem acompanhando todo esse trabalho que é incrível. Eu queria que você falasse também sobre quais as características do algodão nacional, do nosso algodão brasileiro. O algodão brasileiro, o algodão no Brasil ele é bastante importante, né, no cenário econômico, é um dos principais commodities produzidos pelo Brasil. Ele é produzido de forma responsável e é certificado por um programa chamado Algodão Brasileiro Responsável, ABR, que atua em benchmarking com a ABCI ou BCI, né, que é uma chancela internacional de sustentabilidade do algodão. Hoje no Brasil, 10 estados produzem o algodão brasileiro e temos as associações estaduais, né, que fazem todo o trabalho de regularização, regulamentação e certificação das fazendas produtoras, né? E atualmente a gente tem o algodão já com uma qualidade mais regularizada, padronizada, tanto para o consumo interno quanto para a exportação, né? A gente tem exigências do mercado internacional relativos à qualidade e à consistência, né, das entregas. Então, a gente tem todo um trabalho de rastreabilidade também realizado junto às fazendas, né, e algodoeiras produtoras de algodão. Manami, eu vou pegar a pergunta para mim aqui agora. Menina, muito feliz de estar falando com você, muito feliz de estar falando sobre o algodão, da gente estar podendo falar sobre a indústria brasileira vinculada ao algodão, principalmente nessa semana, que é uma semana que a gente comemora aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, Manami, eu queria perguntar para você duas perguntas. Vamos lá. Qual que é a relação da indústria brasileira e o algodão? E aí, depois, se você puder dar sequência, já de falar da diferença do Sou de Algodão e dessa chancela internacional de sustentabilidade que a gente tem, que é o BCI ou BCI, né? Até a gente traduzir a sigla para quem tem dúvidas aí. Então, qual que é a relação da indústria brasileira com o algodão e a diferença do Sou de Algodão com o BCI, assim, bem claro, deixar bem claro para o pessoal. Tá. A indústria brasileira, a indústria têxtil, tem uma vocação enorme para o uso do algodão, né? Ela foi desenvolvida praticamente a partir do algodão, né? Então, historicamente, a gente tem indústrias, né, marcas centenárias até, ou mais do que centenárias, que já vêm atuando na indústria brasileira, né? Isso não mudou tanto ao longo do tempo. E o Brasil tem uma vocação enorme, acho que é um dos poucos países que tem todos os elos da cadeia têxtil num único país, né? Então, a gente tem fiações, tecelagens, malharias, confecções, tem as lavanderias, tem a parte de manufatura, enfim, a gente tem tudo isso dentro do nosso país. E o Brasil é um grande produtor da matéria-prima algodão, né? Então, a gente vê que o algodão faz muito sentido para a indústria brasileira. Falando um pouco da diferença entre, na verdade, não é o Sou de Algodão, mas o ABR e o BCI, né? A diferença entre esses dois programas é que o Algodão Brasileiro Responsável ele foi desenvolvido em benchmarking com a BCI, né? Que é internacional e tem os 25 critérios de certificação e atende todos os países que produzem algodão sustentável, mas no Brasil esses 25 critérios não são suficientes, considerando as nossas leis ambientais e trabalhistas que são super exigentes. Então, nós temos um programa que engloba os 25 critérios e tem mais 153 critérios de certificação,
né, que são justamente essas leis ambientais, trabalhistas e as normas que a gente tem para o trabalho correto, ergonomia, saúde, enfim, tudo que envolve o trabalho regular, né? Ô, Manami, mas essas 153 leis são específicas para o Brasil? São. Então, quando a gente vê leis que são relativas, por exemplo, à proteção de mananciais, à proteção do meio ambiente, à não poluição do solo, ao uso correto e racional de defensivos, tudo isso que é relativo ao pilar ambiental, né? São 3 pilares que estão relacionados a esses 2 programas, né? O ambiental, o social e o econômico. A gente chama esses 2 programas de programas socioambientais, né? E a parte social tem muito a ver com o trabalho regular conforme a CLT, né? Então, todos os trabalhadores das fazendas são regularmente registrados em carteira, com todos os benefícios assegurados, tem as questões de uso correto de EPIs, né? Tudo isso muito alinhado com as legislações do Brasil, né? Porque a gente sabe que as legislações do Brasil são uma das mais rígidas do mundo, né? Mais rigorosas em todos os âmbitos. E, gente, eu vou estender aqui só puxando aqui o gancho com a Manami, que esse assunto é importante aqui. Manami, você acha que todas essas certificações que o algodão do Brasil precisa ter torna a gente mais competitivo, ou isso te dá um impasse maior em relação ao custo que gera esse algodão para a gente? Eu acho que em relação a custo, não, acho que melhora a competitividade, sim, né? Porque são valores extremamente importantes para o mercado internacional. Para ter uma ideia, e não só internacional, claro, para o nacional também, né? Cada vez mais exigente o mercado brasileiro, mas a gente tem o Brasil hoje como o principal fornecedor de algodão sustentável certificado, né, licenciado pela BCI. Então, é super importante, sim, abre mercados, né, e a gente tem um grande volume de algodão certificado exportado principalmente para países da Ásia, né? Então, quando a gente olha a produção total de algodão da última safra, a gente teve 75% certificado pelo programa BR e 72% licenciado pela BCI. Esse algodão praticamente é exportado, né? Não só isso, obviamente, né? Mas hoje o Brasil fornece mais ou menos 1/3 de toda a demanda mundial de algodão sustentável. Então, acho que coloca o Brasil num patamar extremamente importante, né? Acho que é um motivo de orgulho. Lógico. A gente tem uma cadeia verticalizada aí sensacional, né? Eu acho que a pergunta que vale 1 milhão hoje aí é o que a gente precisa fazer para a gente se conscientizar disso e para a gente se fortalecer perante o mundo, né? Porque pouquíssimos países no mundo têm essa verticalização do algodão ao mercado superaquecido, né? Eu acho que começa pela falta de conhecimento das pessoas e também da imprensa, de uma forma geral, em relação ao que a indústria tem, né? E o que nós temos de bom. Nós temos milhares de empresas extremamente responsáveis atuando aí na manufatura, né? Desde a produção de fios até o varejo mesmo, todos com várias certificações de vários tipos, né? Não só da questão ambiental, mas da questão trabalhista mesmo. A BBTEX tem um papel extremamente importante nessa regularização do trabalho, do não trabalho análogo a escravo, né? Então, a gente tem aí várias iniciativas que acho que são exemplos, sim, da indústria brasileira, de uma forma geral. E na produção de algodão, né, e olhando para o agronegócio, a gente reconhece justamente esse valor do programa BR, nos torna uma referência não só para o mercado mundial, né, mas acho que entre os outros mercados do agronegócio brasileiro. A gente tem uma cadeia totalmente rastreável, tem programa de rastreabilidade, cada fardo de algodão que sai da fazenda tem um código de barra, individualiza aquele fardinho com um código de barra que fala
da origem. Tá vendo? Olha que sensacional. Isso, o consumidor precisava ter consciência, né? E precisava ser um fator decisório para ele, né? Eu sei que já existe um movimento, eu acredito e eu vejo que o consumidor está muito mais consciente, mas é o que eu falo, a gente não pode se cansar de passar informações para ele, porque vai ser repetidamente que isso vai entrar na cabeça dele, que isso vai fazer com que ele entenda a importância, né? E aí vem tudo isso, a gente falando do algodão brasileiro, desses dados, a gente ainda vai entrar mais nesses dados aqui de produção de algodão no Brasil, e ainda mais em meio a essa pandemia, coisas que geraram, tipo, enaltecer o feito no Brasil, e a pergunta que tem se feito muito é como feito no Brasil, né? Então, e a gente tem toda essa cadeia certificadora do nosso produto, no caso a gente fala do jeans, mas é do produto têxtil acabado inteiro. Então, são coisas que esse movimento da pandemia eu acho que vem para agregar, né? Uma vez que a gente tem que enaltecer o feito no Brasil. Sim, com certeza. Exato. Com certeza. Bom, Manami, eu quero dizer bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Prazer aqui de estar com todas as meninas, né? E a gente queria entender também, assim, né? Uma pergunta para você: qual é a sua visão de sustentabilidade na indústria do denim, né? E como essa sustentabilidade ela vem se movimentando para esse lugar de maior responsabilidade? Tá, o que a gente sabe é que, bom, primeiro, quando a gente pensa em indústria do denim, a gente ouve muitas críticas, né, principalmente relacionado ao consumo de água, ou se não, à poluição dos mananciais, e a gente tem leis ambientais extremamente rígidos que levam a indústria a tomar medidas para atenuar esses efeitos, né? Nós temos uma imprensa que ainda precisa ser mais bem informada, digamos assim, mas acho que o fundamental é que a indústria está se movendo, tem programas de sustentabilidade, tanto na frente de tratamento de efluentes, quanto no consumo responsável de água, quanto na forma do uso de químicos para o tingimento, enfim, tem vários projetos que a indústria do jeans vem trabalhando, assim como lavanderia com menos químicos ou químicos menos nocivos, né, biológicos, enfim, para levar a indústria do jeans para esse lugar de maior responsabilidade. A gente sabe que os desafios são grandes, a gente fala de um Brasil enorme, né, extremamente descentralizado, que tem polos de industrializações espalhados por esse país, né, a gente tem polos importantes, por exemplo, em Goiás, Toritama, né, tem polo no Sul, enfim, a gente tem uma descentralização enorme, mas acho que pouco a pouco a gente começa a ver efeitos positivos dessa responsabilidade. As tecelagens que a gente tem maior contato já tem vários projetos nesse sentido e várias iniciativas que também tendem a levar essa informação para o consumidor. A gente tem um papel importante como movimento por reunir todas essas marcas e poder falar em nome de todas elas sobre essa responsabilidade da indústria. A gente trabalha isso na forma de conteúdo no nosso blog, a gente tem uma assessoria de imprensa que também leva essa informação para a imprensa, né? Enfim, mas a gente tem desafios aí para trabalhar. Bem legal, Manami, bem legal. O que você está colocando, eu vejo realmente como um desafio, né? Que é a comunicação. Né? A comunicação que ela vai do sol de algodão, que começa ali do comecinho do algodão, que vai para a tecelagem, e que a gente vai passando o bastão para a gente poder fazer essa comunicação para chegar efetivamente no consumidor final, ter o seu peso, o seu valor, né? E a sua importância da forma devida que cabe ao algodão, né, em si. Obrigada, muito obrigada. Manami, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente nessa semana aí super especial, falando realmente do meio ambiente, de sustentabilidade. E a Ju tocou num ponto que eu achei muito importante, que é sobre a conscientização, né, do consumidor final nisso tudo, né, dessa transformação. E como que você enxerga isso, né, o papel desse consumidor? E o Sol de Algodão faz alguma ação para chegar até esse consumidor final? Sim. Cada vez mais o consumidor
tem um papel mais protagonista, digamos assim, na transformação da sociedade e da indústria como um todo, né? A gente tem aí gerações mais novas que já têm um pensamento diferente do que a gente tem em outras gerações, de consumir não só marcas, mas principalmente o propósito. Então, ela está mais aberta a gastar mais, até comprando menos, com mais qualidade e de marcas que sejam mais responsáveis. Então, essa movimentação do consumidor vai levar também a indústria a olhar para essa responsabilidade e para o papel dela na sociedade, né? Então, eu acredito que tem aí um papel importante. A gente sabe que a indústria vai fabricar aquilo que o consumidor consome, né? Então, esse papel do consumidor é muito importante, né? De influenciar, de trazer essa voz e que a indústria ouça isso e traga essas soluções, né? Na forma de produto, na forma da sua própria atuação responsável, para que as pessoas possam, de fato, consumir de forma responsável. Inclusive, a nossa tagline fala justamente disso, né? Do movimento que cultiva a moda responsável do Brasil. E aí a gente envolve todo mundo que está aí nessa cadeia, né? A gente tenta mostrar essa responsabilidade, a gente tenta tornar tangível através dos bons exemplos das marcas que estão conosco. Sim, e você falou uma coisa bacana também, Maria, porque eu acho que essa geração mais nova, né, principalmente a geração Z, eles realmente estão muito mais atentos a isso e vão cobrar as marcas. Então, assim, a partir do momento também que vem deles, né, essa cobrança, a marca ela vai também ter uma necessidade de buscar e ter uma produção mais limpa, de também ser transparente com esse consumidor, porque eu acredito muito também que eles vão fazer essa cobrança. Então, assim, hoje, o canal que vocês acham que você mais chega nesse pessoal é nas mídias sociais de vocês? Você acredita que é dessa forma? Inclusive, eu ia falar justamente disso, né? A gente trabalha esses conteúdos, a gente fala muito em redes sociais, isso é muito presente nos nossos conteúdos, mas é ali justamente onde o consumidor consegue ter voz, né? Atuar de forma mais direta e contundente mesmo, né? Se uma marca falha na sua forma de atuar, ela é diretamente e duramente criticada. A gente viu exemplos recentes, né, nesse sentido. Muitos. Muitos. Né? Do mesmo jeito que a gente vê, né, o consumidor, ele também fala o positivo, mas quando é para falar o negativo também. E eu acho isso ótimo, porque realmente a rede social dá voz, né, a esse consumidor. E também é muito bacana que tudo isso, a gente está falando ali, né, de um movimento que começa na produção do algodão, né? E como isso tem que chegar até a ponta. Eu acho isso fantástico e muito legal, assim, realmente o trabalho que vocês vêm fazendo. E com certeza eu acho que esse canal de comunicação faz realmente o consumidor ficar mais atento e mais consciente, né, dessa produção. Eu acho fantástico. Sim. A gente tem que fazer essa informação chegar, né, mais à frente. E aproveitando isso, o Sou de Algodão, esse movimento, de que forma o Sou de Algodão pretende cultivar essa moda sustentável nacional? Tem ações específicas que vocês têm? A gente tem várias formas, né? A gente tem, claro que o digital é o principal meio, né? E ali é onde a gente concentra os nossos maiores esforços, né? Na geração de conteúdo, tanto em redes sociais mesmo, quanto no nosso blog, a gente tem conteúdo novo semanalmente. Então, é uma forma da gente ir educando aos poucos, mas temos ações, por exemplo, previstas, né? A gente tem ações em semanas de moda, e a gente chama atenção para a fibra, e a gente chama atenção para a versatilidade da fibra, e sempre a gente busca enaltecer a sustentabilidade e a responsabilidade da produção, e de toda a cadeia, obviamente. Né? A gente tem ações junto às universidades, o Desafio Sou de Algodão mais Casa de Criadores é um exemplo claro disso, né? A gente veio trabalhando esses conteúdos, tentando já educar o futuro profissional da moda, sobre a forma como é produzido o algodão, e para que ele enxergue no algodão que é produzido no Brasil uma entrega de valor que ele quer realizar quando ingressar no mercado. Então, a gente tem várias ações em PDV, ações com influencers mesmo, de alguma forma a gente trabalhar com influencers para também reverberar essa mensagem.
a gente vem trabalhando nas mais diversas frentes, justamente para chamar a atenção, né, e cultivar essa moda responsável. As marcas têm um papel importante no nosso movimento, justamente porque elas é que tornam tangível, né, o algodão no dia a dia das pessoas. Então, marcas dos mais diversos segmentos, dos mais diversos tamanhos, a gente tem no nosso movimento. Hoje já são mais de 200 marcas conosco, tecelagens, malharias, enfim, várias marcas, até os pequenos artesãos, cooperativas, ONGs, que trabalham com algodão. Então, a gente traz esses exemplos, né, nas nossas diversas frentes de atuação. Tudo que a gente faz, desculpa, tem propósito, né? Então, mesmo que a gente realize ações de seeding com influencers, a gente faz uma ação que gera impacto e reflexão, né? Então, a gente fez no ano passado uma ação, nessa data mesmo do Dia do Meio Ambiente, nós fizemos um seeding com sacolas, né, e saquinhos a granel 100% em algodão, justamente falando de olhar para uma nova forma de consumir, pensar em reutilizações, enfim, coisas mais duráveis, e olhar para a nossa forma de atuar mesmo na sociedade, né? Certo. Sim. Aí falando... Não, essa aí pode dar continuidade, Júlia, já eu falo do pessoal aqui no chat, pode. Não, que a gente falando sobre isso, eu fiquei com uma curiosidade com relação aos nossos dados de produção de algodão no Brasil, né? De números e tal. O que você tem para dizer disso? Bom, o Brasil, na última safra, foi o quarto maior produtor mundial de algodão, então nós somos bem importantes no mercado mundial. Fomos o segundo maior exportador, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, a gente tem um grande volume de produção para suprir tanto o mercado interno quanto externo, né? Em números, a gente tem 2,7 milhões de toneladas produzidas nessa safra, considerando que o mercado local, aqui a gente tem 700 mil toneladas de consumo, a gente tem total capacidade de suprir o mercado interno e ainda exportar esse excedente, né? E outros números que são importantes, né? Como eu falei antes, nós somos o primeiro colocado no fornecimento do algodão sustentável, então é o algodão certificado, isso é super importante. Uma curiosidade que talvez muitas pessoas não saibam, o algodão brasileiro é praticamente todo cultivado em regime de sequeiro. Significa que a cultura do algodão é feita sem irrigação, é somente pela água das chuvas. Então, esse é um dado super importante. Como que chama o regime, Manami, que você falou? Sequeiro. Sequeiro. Então, a gente tem uma economia enorme de consumo de água, né? Essa água que poderia ser irrigada, na verdade, acaba sendo água para o consumo humano, né? Então, a plantação tem regime anual, né? São lavouras anuais. Tem a semeadura na fase de chuvas, então ela vai crescendo ao longo dos meses de dezembro até março, mais ou menos, e à medida que vai entrando na fase de estiagem, né, nas estações mais secas, ela começa a entrar na maturação da lavoura para a colheita. Então, essa época agora de outono e inverno é que começa a colheita mesmo. A colheita começa agora, Manami? Começa agora, acho que em maio já começam em algumas regiões, o grosso mesmo acontece em julho, agosto e iníciozinho de setembro. Olha, eu praticamente legal, junto, né? Com café, gente. Eu falo café porque é a minha segunda paixão e a minha segunda função também, mexer com café. Eu não sabia, que sensacional. Manami, olha só, tem uma pergunta que veio aqui no chat que ela tem a ver com o que a gente estava conversando antes, né? De como que a gente chega à informação no consumidor final. E essa pergunta do Marcos é muito bacana, que ele fala assim: o que faremos com as pessoas com menos poder aquisitivo e cultural para que essa informação chegue? Vocês já pensaram nisso? Tem como prever alguma coisa que a gente poderia fazer para chegar a isso, a realmente esse consumidor que tem um pouco menos de acesso? Bom, a gente sabe que a rede social tem um grande alcance, né? Eu não sei a que nível de exclusão a gente está falando, mas eu acredito que a gente possa pensar assim, em ações, por exemplo, junto a redes de varejo, né, para chamar a atenção dessa fibra.
um varejo mais popular, chamando atenção para a fibra, falando de durabilidade, falando desses valores todos que a gente citou. Uhum. Não, bem interessante, achei muito legal a pergunta e também pode ficar aí no radar, né? Para que realmente esse trabalho incrível que vocês fazem, que possa realmente ter um canal aí direto ao consumidor final e também a esse público que realmente às vezes não tem esse acesso aí em rede social, às vezes não é nem por poder aquisitivo, tem gente que realmente não tem por opção, né? Então eu acho bacana essa sua colocação de realmente daqui a pouco os varejos mais populares, enfim, ter uma comunicação ali. Obrigada, adorei a sua resposta. Olha, Gil, eu vou dar um feedback aqui para a Manami e para todo mundo que está nos assistindo, então mandar um beijo para todo mundo aqui. Aqui é a parte, Manami, que a gente interage com o nosso chat. Tem pessoas aqui que sempre estão com a gente, o que é muito bacana. Então, mandar um salve aí para o Ismair, para o Zé, para a Sueida, para a Geisa, para as meninas do Guia Jeanswear, Silvano, Marquinhos da Covolan, a Roberta Skincariol. Deixa eu ver aqui, vai subindo rápido, a Josiane, a Kathleen, então o pessoal, o Julião, tá firme e forte aqui com a gente, e aí mandar um salve para eles e surgindo perguntas, né? Eu sei que você falou aí de alguns dados com a Júlia, mas eles estão querendo saber qual que é a região mais potencial, que tem mais potencial em produção de algodão. Se foi para o Nordeste, se ficou no Mato Grosso, como que está essa distribuição regional da produção de algodão? A produção do algodão no Brasil se concentra praticamente na região do Cerrado brasileiro, né? Então, é Centro-Oeste. O principal estado produtor é o Mato Grosso, seguido do oeste da Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, são esses os principais, dos 10 são os principais, né? Mato Grosso responde por mais ou menos 65% de toda a produção brasileira de algodão, é bem importante. Uau, ai, é lindo, é super moderna, né? Olha, gente, Maria José, estão aqui, eu. Tá, olha, um beijão para Maria José Orione, para Sandra Mota, o Olavo acabou de chegar, um beijo para vocês. Aproveitar beijo, que a gente está falando o Olavo é seu conterrâneo aí, né, Júlia? O Olavo tá com a gente sempre. Às quartas usamos jeans, é a hashtag dele. Mano, eu tenho uma pergunta aqui, que é assim, que não é bem claro para todo mundo quais são as reais características de um algodão orgânico, né? Que fala muito do algodão orgânico, né? Existe um marketing e o lógico, obviamente, um propósito em cima disso. Então, não é muito claro para todo mundo quais são as reais características. E aí, eu queria perguntar para você se você pode nos dizer quais são as diferenças entre esse algodão que a gente chama de orgânico e vamos pôr o convencional, assim, né, que é o que a gente, o mais comum que a gente costuma ter acesso, desde o cultivo dele até a aparência final, em termos de toque, de visual dele. E aí, depois eu vou deixar você explicar certinho, porque eu vou complementar com uma outra pergunta também. Então, qual que é essa diferença, a real diferença entre o algodão orgânico e o convencional? Se eu estiver errado em como chamar, você me corrige, Manami. Não, é o convencional mesmo, né? É o que é mais comumente produzido. O algodão orgânico, na verdade, a diferença é a forma de cultivo, né? A gente tem o algodão orgânico como um algodão que tem que ser produzido seguindo os protocolos do orgânico, né? Então, não pode ter nenhum tipo de produto químico em contato com essa lavoura. Então, não pode usar adubo, não pode usar defensivo de nenhum tipo, a não ser apenas produtos naturais, né? Inclusive, para ser orgânico mesmo, ele não pode nem ter semente transgênica. Então, por exemplo, o algodão naturalmente colorido, ele é uma espécie transgênica, é de uma pesquisa da Embrapa. Ela é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o algodão colorido pode ser orgânico e não é, né? Você está acabando de falar que é de uma semente, um plantio transgênico. Isso. É uma modificação genética, né, da semente para melhoria de espécie, enfim, para poder ter aí algumas características da pluma.
E no caso do algodão convencional, a gente fala numa produção em larga escala. Então, sim, a gente tem aplicação de defensivos, né, químicos, adubo sintético, enfim, a gente tem vários produtos que entram e tecnologias que entram na produção. Porém, quando a gente fala isso, né, na verdade, a gente sofre um monte de ataque, porque as pessoas associam defensivos com veneno, e aí o negócio toma um vulto enorme. Na verdade, a Abrapa, justamente por conta desse programa ABR, tem os protocolos que fazem essa regularização do uso de defensivos, mas mais do que isso é o uso racional deles, né? Porque tudo isso também significa custo para o produtor. Se ele pudesse, ele não utilizaria. O Brasil é um país tropical, muito mais sujeito a pragas, né? Tanto é que anos atrás a gente teve... É o bicudo? Bicudo. Um besorrinho desse tamaninho que devastou. Devastou, exatamente. Então, o Brasil, num período atrás, ele era grande produtor, foi totalmente dizimada a produção por conta desse besouro, né, o bicudo do algodoeiro, e teve que migrar a produção para o Centro-Oeste. Então, nesse período em que foi dizimada essa produção, o Brasil passou a ser importador importante de algodão. Então, a gente tem aí até histórias no nosso blog mesmo contando essa história, né, da perda total a uma potência mundial, né? Todo o trabalho que a Abrapa, os produtores de algodão, vem realizando com pesquisas em melhoria genética, de melhorias em produtividade, melhores protocolos para a produção, fazem com que o Brasil seja, de fato, um grande produtor de algodão. Responsável, né? Então, tem responsável. É lindo essa história, porque, assim, houve que foi dizimado, né? Essa extinção da cotonicultura, tá certo esse nome, né? Da cotonicultura. Então, por conta, gente, bicudo, um besorrinho desse tamaninho, né? E virou essa potência mundial. E foi o que você falou, muitos confundem o defensivo agrícola com veneno, né? E existe aquela máxima que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E o uso consciente. E na moda isso ainda ganhou um peso um pouco maior, porque quando se lançou aquele documentário de River Blue, e que mostrou exatamente, e que mostrou muito como isso na Índia era muito agressivo, mas isso é um manejo irresponsável e inconsciente, né? E muito irresponsável, não tem nem o que se falar, aquilo ali foi um homicídio com as pessoas, porque era o uso irresponsável do defensivo agrícola, tornando ele um veneno, né? E eu falo que grande parte da indústria, seja no vestuário, a indústria química, ela está sempre muito a favor, ela está sempre muito à frente, trazendo o que o agricultor, o que as pessoas precisam, mas de uma forma muito mais responsável, né? Então, as pessoas acabam ligando, quando você fala que tem produto químico, né, que no caso é um defensivo agrícola, com veneno, e não é assim. E aí você falou as características, e eu queria que você falasse o porquê que o algodão orgânico não se torna tão viável em larga escala, né? E tem a característica dele muito peculiar de ter uma grande área, de não ter proximidade do cultivo dele e de não usar o defensivo agrícola. E assim, no Brasil a gente se fala, né? Desde tempos, em terra se plantando tudo dá, né? Mas a gente tem que lidar com pragas, que foi o que você falou. O Brasil é um país tropical, está sujeito a várias coisas. Então, explica para a gente o porquê que não é viável a produção de algodão orgânico em larga escala. A produtividade hoje do algodão orgânico é muito abaixo do que se tem no algodão convencional, né? Justamente porque a gente tem investimentos massivos em pesquisa, né, para melhoria de produtividade, de qualidade e tudo mais. Essa produtividade é abaixo de 30%. Para ter uma ideia, nessa última safra, a porcentagem de produção de algodão orgânico comparado com o algodão responsável, algodão convencional, a gente tem 0,003% de algodão orgânico. Então, assim, baixo. 0,003% de toda a produção brasileira de algodão. É um volume extremamente pequeno. A gente sabe que tem projetos
A gente sabe que tem iniciativas trabalhando justamente numa melhoria da produção, enfim, projetos sociais, inclusive para agricultores familiares, mas justamente essa questão do Brasil ser um país tropical muito mais sujeito à praga traz justamente esse risco. Para uma produção em larga escala, você tem que minimizar esses riscos. E ficar sujeito a, de repente, uma praga acabar com a produção é inviável quando a gente fala em negócios, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas reflexões. Legal, bacana. Porque não é só o fato de um cultivo, né, ser dizimado. Existem famílias, eu costumo dizer que existe CPFs por trás desses CNPJs, né? Então, é uma cadeia corresponsável com as famílias que trabalham nessa produção de algodão. Então, não é só assim, eu só vejo negócios, não. Existe a parte de sustentabilidade social, que é com as pessoas que trabalham nesse cultivo, nessa cultura. Sim. A gente ouvia até, desculpa, a gente ouvia até muita história antigamente de agricultores que perderam toda a lavoura ou por praga ou por questões climáticas, né? Hoje em dia a gente ouve menos essas histórias e acho que tem aí um certo mérito de toda essa pesquisa que vem sendo feita. A Embrapa tem um papel extremamente importante em ajudar o produtor de qualquer tipo de cultura a ter melhores resultados, né? Inclusive no produto no orgânico, né? A Embrapa tem um trabalho incrível no algodão orgânico também. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem valor agregado. A diferença entre a qualidade da fibra que você falou, né? Do algodão orgânico para o sustentável, porque a gente produz em larga escala, é que no orgânico não tem como controlar por exemplo, o comprimento de fibra. Vai sair o que saiu de produção. Né? Mesmo tendo todo esse esforço de pesquisa, ainda é muito difícil de controlar, porque fica muito sujeito às condições. Fica à mercê, né? As mudanças climáticas, enfim, a gente está falando de agricultura, né? De solo, não tem muito controle em cima disso. Né? É uma planta, né? Você não tem muito controle sobre isso. É porque eu falo, assim, que às vezes as pessoas fazem um marketing muito pesado em cima de um algodão orgânico, o que tá ok. Mas como criticando o algodão convencional, né? Como se o algodão convencional fosse o inimigo, fosse ruim. E não é. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, porque fala assim, é de algodão orgânico, como se o outro fosse ruim, entendeu? Aonde eu quero chegar, como é ruim. E é o que a gente estava conversando antes, que nunca se falou tanto de 100% algodão nessa pandemia, quando foi necessário tecidos mais indicados de composição 100% algodão para a confecção de máscaras de tecido, né? E aí foi onde a gente se deparou com um mercado carregadíssimo de fibras mistas, onde estava difícil de achar tecido 100% algodão, que era o tecido mais eficiente para a costura de uma máscara de tecido, né? Então, aonde eu queria chegar, que isso possa proliferar, que as pessoas possam divulgar essa informação, que é o seguinte, não é porque não é orgânico que o algodão é ruim, falar, não é orgânico, se fosse orgânico eu queria. Não, gente, calma, é o feito no Brasil e como feito no Brasil. Então, como que esse algodão é produzido? E tá tudo certo, né? As pessoas têm que ter essa consciência. E esses desafios mesmo que você enfrentou agora na pandemia, imagina se fosse somente com algodão orgânico, com esse volume pequeno que a gente tem, não é? Não tem, né? Eu queria aproveitar, né, muito, eu vejo assim, você falando super, com muito amor, muito cuidado, né, suas respostas são muito eficientes, né, desde o momento, primeiro contato que eu tive com você, assim, você tem esse tom, né, meio pedagógico, então, assim, né, eu tomei bastante nota de tudo que você trouxe para a gente. Eu queria muito saber de onde vem esse seu amor pelo algodão. Como que você chegou até o Sou de Algodão, você, Manami? Pois é, Manami, até foi meio por acaso. Na verdade, eu trabalhei por muitos anos numa indústria química. Trabalhei na 3M por muitos anos, por 17 anos.
e numa crise aí anos atrás, numa reestruturação, acabei saindo. E o meu objetivo naquele momento era até entrar no meio acadêmico, dar aula em universidade, como uma alternativa até para o mercado mesmo, para a minha carreira, uma vez que eu já tinha adquirido experiência e tinha histórias para compartilhar, que eu acho que é isso que inspira as pessoas, né, os estudantes, e a gente consegue levar gerações adiante, né? Nesse ínterim, conheci o Luciano, que é sócio da Marca Strat, onde eu trabalho atualmente, e ele, na época, era professor da FEA, da Faculdade de Administração, aqui em Ribeirão Preto, na USP. E eu fiz uma palestra numa aula dele, e foi uma experiência super bacana, e ele acabou me convidando para esse projeto, que é o Sou de Algodão, para implementação. A Marca Strat realizou toda a pesquisa anterior ao lançamento do movimento. Nós fizemos o diagnóstico da cadeia para entender tendências de uso da fibra, entendimento do consumidor sobre o algodão, enfim, fizemos todo um trabalho quantitativo e qualitativo para podermos fazer o lançamento de um movimento que pudesse, de fato, trazer esses resultados que a gente vem trazendo de lá para cá. E o algodão, para mim, é apaixonante, né? Porque, primeiro, é a primeira fibra que entra em contato com a gente desde bebê, né? Assim, é verdade. A fraldinha de pano, é a naninha, a roupa do bebê, que tem que ser 100% algodão, porque ele é hipoalergênico. Então, traz aí uma memória afetiva, mas o que me faz apaixonar ainda mais pelo algodão é todo esse aprendizado que eu venho tendo, do trabalho extremamente responsável da Abrapa, e assim... É sensacional o trabalho da Abrapa, é referência mundial mesmo. Então, assim, para mim é uma honra trabalhar nesse projeto, poder levar essa mensagem para mais pessoas, fazer esse movimento crescer, mas para mim é um aprendizado todo dia. Então, para mim é um prazer, assim, falar sobre esse movimento. Legal, legal. Bom escutar isso. E dentro desse seu histórico profissional, Manami, você já sofreu alguma resistência por você ser mulher? Assim, graças a Deus, resistência não, mas a gente enxerga diferenças de tratamento em determinados ambientes e níveis hierárquicos, né? Por exemplo, mesmo na 3M a gente tem exemplos claros, né? Hoje em dia, talvez tenha mais mulheres em cargos de liderança, muito mais movido por programas de incentivo a ter mulheres em cargos de liderança, não por ser algo realmente natural. Como se fosse uma cota, né? É quase isso, né? Não que seja uma cota, não sei se existe uma meta, por exemplo, sei lá, X% de mulheres e vai crescendo até chegar a uma equalização nesses números. Eu não vejo isso, mas eu vejo, até por pressão da própria sociedade, empresas grandes trazendo programas que às vezes não são naturais para elas. Por exemplo, esse programa mesmo de inclusão de mulheres em posições de liderança ou de inclusão de gênero, né? A gente tem aí movimentos aí acontecendo que nem sempre são naturais da própria empresa, mas que mesmo assim a gente tem resultados positivos, né? Então, assim, na minha experiência profissional, eu já tive momentos em que eu me questionei se eu fosse homem, se teria resultados diferentes, ou ascensão na carreira, ou melhor reconhecimento, né? Sim, todas nós. Sim, eu acho que todo mundo passa em algum momento por isso, né? Hoje em dia, talvez um pouco menos, né? A maturidade vai nos trazendo um pouco mais de segurança. Mas eu enxergo isso acontecer em determinados setores, principalmente, acho que a indústria ainda é um pouco machista, a indústria de uma forma geral, não estou falando da têxtil, estou falando de, por exemplo, montadoras mesmo, que era um ambiente que eu frequentava muito, ainda tem muito mais homens em posições de liderança do que mulheres.
Mas a gente tem exemplos muito bacanas, por exemplo, a agência BTC, que fez o branding do movimento em 2016, tem 2 CEOs, um homem e uma mulher, né? Então, isso já traz no DNA da empresa essa mensagem de que nós temos que dar espaço e oportunidades iguais para os gêneros, né? Então, são iniciativas aí que a gente pode tomar como exemplo, de alguma forma. Legal. Manami, assim, a gente está com muitas perguntas aqui no YouTube, no chat. Eu não sei se a gente por WhatsApp também. acompanhar todo mundo, mas o Ismair, ele perguntou, está pedindo para perguntar para você se é possível ter uma produção grande o suficiente de algodão orgânico para a fabricação de jeans em escala no Brasil. Para suprir a demanda de jeans no Brasil. Eu acho que não, porque você falou que o orgânico só tem 3%, né? Eu não sei se foi a Natural Cotton Color ou se foi a Justa Trama que ano passado lançou um jeans do orgânico. Mas tem desafios enormes, né? Eu acho que tem desafios, por exemplo, com o volume pequeno que a produção de orgânico traz, para fazer uma única produção, às vezes inviabiliza numa tecelagem. Por exemplo, eu não sei, a Covolan não conseguiria fazer uma produção de, sei lá, tantos quilos para uma produção de jeans. Acho que eu acho que é muito difícil, até por largura de equipamento, enfim. Tem que ser algo muito mais artificial. Da fibra, né, que é menor, né, mais irregular, né, a própria do daí acho que tem muito mais parada de linha, que isso é ruim para a produtividade. Então, claro, o custo sobe muito. Eu acho que tem várias questões aí que precisam ser vistas, né? Sim. Eu acho que em larga escala, não tem como. E, Manami, minha mãe também está participando aqui no chat, ela pergunta como age o controle de qualidade pós-produção aí do plantio aí do algodão. Todo o algodão que é colhido, ele passa por fases até sair o fardo que vai para fiação ou tecelagem, né? Ele sai da produção, vai para a algodoeira, que faz esse beneficiamento, e aí cada amostra, cada fardo sai com 2 amostras que vão para controle de qualidade, então classificação, e aí saem os dados de HVI, que você talvez tenha familiaridade, que são os dados intrínsecos e extrínsecos da fibra, então sai comprimento, cor, brilho, e outras resistência, e outras características que são importantes para a comercialização do algodão, e aí isso determina, claro, a qualidade do algodão para a comercialização, e isso tem tabelas de preços diferentes, né? Então tem todo um controle. Hoje no Brasil tem o Laboratório Central da Abrapa em Brasília, que é o SPRHVI, é uma sigla complicada de falar, e que também é calibrado de acordo com o padrão internacional, que é americano, e isso faz com que o Brasil, em pouco tempo, talvez, a gente tenha a possibilidade, a capacidade de fornecer, sem ter que ter uma nova prova em países que recebem o algodão brasileiro, né? Então, isso aumenta a confiabilidade do algodão nacional. Muito bom. Manami, vou te falar uma coisa, tem muita pergunta aqui para você. Sério? Que bom! Eu acho, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos se comprometer do que a gente não conseguir responder agora, por conta do tempo, que realmente tem bastante pergunta, a gente passa tudo para a Manami depois responder para a gente, e a gente coloca no nosso Instagram as respostas, tá? Porque realmente tem muita pergunta interessante aqui, mas eu vou fazer uma que eu acho que é bacana as pessoas saberem, tá? Que é uma pergunta do Zé. Ele está falando aqui, na verdade, não é a mesma pergunta, está falando para você contar um pouco sobre a Casa dos Criadores, que é um grande evento que a Sou de Algodão faz, né? Que está entre os maiores eventos de moda aí do país. Ele pediu para você contar. E tem uma outra aqui da Clau também, da Claudete, ela falando as principais frentes que o Sou do Algodão faz, né? Para as empresas engajarem o feito do Brasil. E, assim, quais os projetos estão à frente. Então, quis juntar as duas perguntas, porque eu sei que um dos projetos é o Casa dos Criadores, né? E se tem mais algum projeto, conta pra gente um pouquinho aí, tá. Né?
são duas coisas diferentes, né? A Casa de Criadores é uma importante semana de moda brasileira, de moda autoral, que tem o André Hidalgo como seu diretor criativo. Nós viemos trabalhando em parceria com eles desde 2018, com várias participações. Então, a ideia nesse evento, quando nós participamos, é sempre trazer o algodão como protagonista e chamar a atenção do público para a versatilidade da fibra, através da criatividade dos designers do line-up, né? Então, a gente fez alguns desfiles Sou de Algodão, em parceria com estilistas e marcas parceiras do movimento, e dessa forma a gente traz aí algodão em vários tipos de looks. Junto com a Casa de Criadores, nós fizemos o primeiro desafio Sou de Algodão mais Casa de Criadores, que foi o primeiro desafio concurso estudantil para estudantes de moda de todo o país, e foi super bacana que com ele a gente revelou 3 novos talentos para o line-up do evento. Então, é um projeto que a gente tem muito amor, porque a gente sabe que a universidade tem uma carência enorme de iniciativas desse tipo, de trazer a universidade como protagonista, né, das novas gerações de profissionais. Então, a gente tem esse projeto aí para também dar continuidade ao longo desse ano. Então, esse é um dos projetos, né? A gente deve continuar essa parceria, é muito positivo, acho que para os dois lados, a gente começa a trabalhar com algodão com os próprios estilistas do line-up, e isso faz com que a moda comece a observar e preferir algodão para as próximas criações. Então, é uma forma da gente chamar atenção para o algodão. A iniciativa que a Claudete falou, a gente fez uma campanha no mês passado, ou retrasado, já perdi a noção do tempo por conta da quarentena, mas nós fizemos uma campanha produzida no Brasil, que é para chamar a atenção, valorizar a indústria brasileira que trabalha com a matéria-prima nacional. Então, no nosso movimento, nós temos desde o produtor até o varejo, né, considerando a indústria têxtil da moda. Então, para nós faz muito mais sentido falar do produzido no Brasil, porque ali a gente abraça o produtor e a indústria, e não feito no Brasil, que também acho que é uma iniciativa fantástica, a gente valoriza a indústria brasileira, isso é super importante nesse momento, e acho que sempre foi importante, e talvez agora mais do que nunca, né? Mas na nossa campanha a gente chama a atenção para a indústria brasileira que usa a matéria-prima nacional. E aí a gente tem trabalhado junto com as nossas marcas parceiras, reverberando essa mensagem de valorização do nacional através do uso das nossas tags. Então, daqui para frente, a gente vai ter, por um período limitado, uma tag produzida no Brasil para as nossas marcas parceiras utilizarem, e dessa forma também o consumidor vai olhar para aquela peça. Ai, que ótimo! Acho muito que é uma peça feita por uma marca nacional usando matéria-prima nacional. Não, incrível. E, Mana, me fala uma coisa para a gente terminar essa primeira parte, essa primeira etapa aqui. O algodão em poucas palavras para você. O algodão é transformação, né? É transformação. Acho que da semente até o produto impactando vidas, né? E isso é o nosso tema central de campanha, são as pessoas por trás de toda essa cadeia, desde o produtor até o varejo, até o consumidor final, que tocam o algodão e que é tocado, impactado positivamente pelo algodão. Então, acho que é transformação. Ai, que lindo! Adorei! Que lindo! Ai, Manami, temos muitas perguntas, mas a gente se comprometeu de mandar para o pessoal via Insta, mandando um beijo aqui, Marquinhos, olha, Marquinhos da Covolan, a Roberto Sincariol, o Zé, diga. Porque a gente só tem mais alguns minutos, beleza? Então vamos para o Calça Justa. Bora! Manami, a gente vai começar o Calça Justa. Vamos dar início. É uma pergunta e uma resposta. Vou começar, hein? O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Cozinhar. Revelando segredo. Manami, qual que é o seu livro preferido?
Recentemente eu li que é Rebeldes Têm Asas, do Rony Meisner, da Reserva. Sim, Incrível da esse livro. Reserva. É muito legal. E qual que é a trilha sonora da sua vida? Putz, eu sou super eclética. Eu tenho meu playlist no Deezer. Mas eu gosto de Ótimo. Taylor Swift, eu acho. Enfim. E qual adjetivo te define, Manami? Nossa, não sei. Resiliente? Legal, sim. forte. Uma marca de jeans nacional. Nossa, que difícil. Que calça justa. Essa pergunta sempre pega. Uma marca de jeans internacional, então, tem? Eu não compro. Então me conta... Ótimo, feito do Brasil. Então me conta uma modelagem de jeans que você prefere. Eu gosto de flare. Você já passou vergonha nas redes sociais? Vergonha? Por algum motivo? Não, porque eu não posto muito. Eu só olho. Mais discreta. Desculpa. Legal. Você toca algum instrumento musical? Já toquei. Flauta doce. Flauta doce. Ai, que linda! Desde criança, né? Faz tempo. Qual que é seu maior medo, Manami? Eu acho que meu maior medo é não conseguir passar para o meu filho tudo que eu preciso passar de valor. Legal. Bonito. Todas as mães respondem isso. Inclusive, não é fácil, né? Todas, não é fácil, não. E me fala uma coisa, o que você não admite de jeito nenhum em um jeans? Em um jeans? Sim. Eu acho que desbeiçar, sim. Eu já achei que você ia falar que é algodão não certificado. Adorei, Gil, adorei. Se não é BCI, eu não compro. Se não é som de algodão, não leva. Mas não tem como ver isso hoje, né? Ainda não, né? Mas, ó, vai chegar a dica lá. aí para que tem que chegar lá, porque a gente precisa, no ponto de venda, ter lá o certificadozinho. Acho importante. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Sim. Manami, o que é um profissional preparado para você? Profissional preparado é aquele que sabe ouvir e depois agir. Adorei. Excelente. 3 Instagrams aí que você indica para a gente estar seguindo. Deixa eu anotar aqui. Tô com ajuda. Já vou anotar aqui também. Vixe, eu não sou tão Instagrammer, eu não sou seguidora, assim, de conteúdo. Eu uso por questões de trabalho, mas eu sou zero rede social. Assim. Mas sou de algodão. Danny Whelan é uma ótima dica. Danny Whelan, sou de algodão, e tem a Kiara. Sim, a moda pela água é legal também, sim. E qual que foi a melhor live até agora? Nossa, eu tô adorando participar dessa. Que linda, a gente está adorando ter você aqui. Mas vou fazer uma pergunta. Desculpa, achei que você tinha respondido. A live que eu vi do Rony com o Nandão, acho que foi muito legal. Foi ótimo. Essa assisti, foi muito boa também. E, Manami, já que a gente estava falando ali de filho, né? Eu também me identifiquei com a sua resposta. Fala para mim, filho para você em uma palavra. Amor, né? Amor incondicional. É uma palavra? Não é, né? Mas é amor incondicional. Mas amor incondicional fica como se fosse uma só. Porque amor incondicional. Escreve tudo junto. Tudo junto, isso aí. Manami, uma boa calça jeans precisa ter o quê? Bom. Uma palavra só? Uma frase, tanto faz. Um bom tecido. E uma boa lavagem, né? Agora não. O que faz
que você, Manami, faz com jeans que você não usa mais? Geralmente eu dou para quem precisa. Assim, as roupas que eu não uso, eu destino para as pessoas que precisam. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz, Manami, quantas calças jeans você tem? Nossa, eu adoro calça jeans, né? Não tenha vergonha, você está no grupo certo aqui. Eu tenho algumas, eu não contei, acho que eu tenho umas 8. Não sei, não contei. Só que contida, gente. Olha, a gente nem vai contar quantas que a gente tem, então. Porque essa pergunta, a gente sempre faz essa pergunta aqui, e ela é sempre polêmica, porque a gente está tendo umas entrevistadas aqui bem contidas, né, meninas? É verdade. Sim. Ou a gente que está muito louca, né, Gil? Ou a gente que está doida. Ou a gente que está extrapolando. Quantos por cento do guarda-roupa de vocês é de algodão? Algodão ou de jeans? Porque de algodão, muito. Agora de jeans, muito também. Quem não ama, né? Quem não ama jeans? Não, nós 4 que estamos aqui somos suspeitas. Se a gente juntar aqui o guarda-roupa das 4, a gente chega aí perto do 1000. Mas a gente não vale. Eu só se a gente juntar nós 4, a Zara que nos aguarde, bem. A gente derruba a Zara. Ai, que insuportável. Legal. Bom, olha só, Manami, a gente queria então que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te assistindo aqui. Bom, sigam firmes, fortes no seu propósito. Eu acho que autenticidade é importante, empatia muito mais. Então, a gente sempre tomar um cuidado para ouvir primeiro quem está falando antes de falar o que a gente está pensando, né? Então, acho que é bem importante isso, principalmente nos dias de hoje, em todas as esferas, social, de trabalho. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de coração, né? De humanidade, na melhor acepção da palavra, né? Humanidade. Legal. Sim, incrível. Manami, para entrar em contato com você, como que faz? Bom, por e-mail é manami@soudealgodão.com.br. Legal. E tem Instagram? Tem, mas meu perfil é fechado. A gente respeita. Gente, infelizmente, nós estamos aqui chegando ao final. E, Manami, a gente queria te dizer que foi um prazer e uma honra enorme tê-la aqui essa semana com a gente no nosso 4º Roda Dele. Você, Manami Kawaguchi, que entrou na roda com a gente hoje, para a gente poder falar dessa semana em que a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, assim, foi muito significativo a gente falar dessa matéria-prima tão nossa, né? E tão importante para o nosso jeans, que a gente tanto ama, e tão cercada de responsabilidade ambiental. Então, foi muito significativo, foi uma satisfação tê-la aqui com a gente. Gostaria de aproveitar aqui, que eu já estou falando, agradecer a todos que estiveram com a gente no YouTube, que mandaram perguntas, que nos assistiram, que mandaram perguntas pelo YouTube, pelo WhatsApp, e falar para o pessoal que a live fica gravada aqui no YouTube, então quem não conseguiu assistir na íntegra, porque chegou um pouquinho atrasadinho, está gravado aqui. Lembrando que o Danny Women BR tá no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Spotify, WhatsApp, e-mails, estamos em todos os lugares. Olhou, piscou, tem Danny Woman aí, gente. Então, já vou me despedindo de você. Foi um prazer ter você aqui. Minhas queridas, passar a palavra para vocês. Tchau, Manami. Obrigada, viu? Manami, foi incrível, aprendi muita coisa com você, que eu não sabia também de algodão, foi muito, muito bacana. Obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Show, Manami, um prazer, muito bom estar com você, e é isso, até a próxima. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente, fiquem bem e usem algodão.
Uau!